Boa tarde a todos. Vamos dar seguimento aqui à nossa disciplina, enfermagem clínica. Esse é o nosso terceiro sábado, nosso quinto vídeo, nossa quinta aula virtual. Hoje a gente vai dar continuidade a essa disciplina e hoje a gente vai falar sobre distúrbios hematológicos. Na última aula a gente falou sobre os distúrbios cardiovasculares, onde a gente conversou sobre as arritmias cardíacas, as doenças das artérias coronárias, a arteriosclerose, a angina do peito e o infarto agudo do miocárdio. Hoje nós vamos falar sobre os distúrbios hematológicos, nesse nosso quinto encontro, e o que seriam os distúrbios hematológicos. O sangue é de fundamental importância para o nosso organismo, né? Sendo responsável por diversas funções que vão desde o carreamento de substâncias nutritivas e oxigênio, as células do nosso corpo, até mecanismos reguladores de calor, pressão e etc. Ele possui ainda a função de carrear as substâncias nocivas. O que significa essa palavra carrear? Ele transportar essas substâncias nocivas ao nosso organismo para serem excretadas, para serem eliminadas. Tem fundamental importância no transporte de células que compõem o nosso sistema imunológico, né, que é o sistema de defesa, que são os glóbulos brancos, que são também os leucócitos, e o indivíduo sadio, ele tem cerca de 7 a 8% do seu peso corporal, ele corresponde ao sangue, né? Então, o que a gente pode ver com essa nossa pequena leitura? Então, a gente sabe que de 7 a 8% do peso corpóreo do indivíduo adulto é sangue, né? Então, a gente pode pegar o exemplo, um homem de 80 quilos, ele geralmente vai ter em torno de 6 litros de sangue no organismo. E uma mulher de 50 quilos, ela vai ter em torno de 4 litros de sangue no organismo. Isso varia muito com o peso, né? O sexo, a idade, isso varia muito de pessoa a pessoa, né? Então, tanto que às vezes a gente, em algumas coletas dos hemocentros, a gente se pede sempre que esteja com uma saúde adequada, não tenha tido problemas de infecções e que tenha um peso acima de 50 quilos, né? Porque geralmente acima de 50 quilos, se a pessoa tiver 50 quilos, se tira em torno de 450, 500 ml de sangue e não vai não vai ter um prejuízo muito grande à saúde desse paciente, né? Então, a gente sai em torno de uma bolsa de 450, 500 ml de hemoderivados, então não vai ter essa perda significativa, certo? Então, a gente vê também que uma das funções dele é carrear, né? Que é transportar substâncias nutritivas, né? O oxigênio é uma dessas substâncias nutritivas, né? Porque o sangue, a hemoglobina, ela transporta o oxigênio para as células, aliás, ela transporta o oxigênio para os tecidos. E essa hemoglobina, ela é de fundamental importância para o funcionamento adequado do organismo. Então, se eu tiver uma baixa de hemoglobina no sistema circulatório, então vai me mostrar que eu vou ter uma baixa de oxigênio nesse transporte para os tecidos. A gente vê sempre aqueles pacientes com alguns distúrbios hematológicos, anemia, né, uma baixa de hemoglobina no sangue. A gente vê que um dos sinais e dos sintomas desse paciente, ele sempre chega ao ambulatório ou chega à unidade de saúde com uma dispneia, né, com uma respiração às vezes prejudicada. Ele refere cansaço aos pequenos esforços, e esse cansaço a pequenos esforços a gente tem que investigar. Se investiga, se solicita, né, o médico solicita, ou o enfermeiro solicita um hemograma completo, e a gente vendo que a hemoglobina está baixa, a gente pode associar isso ao cansaço desse paciente, né? Também as anemias, elas são muito peculiares. O paciente, quando chega com uma anemia, ele geralmente tem se for uma anemia, não uma anemia leve,
mas uma anemia profunda vai dar esse desconforto respiratório, o paciente vai ter uma coloração um pouco mais pálida, né? Ele vai ter, a gente consegue notar essa palidez cutânea mucosa nesse paciente, então isso é um sinal característico de um distúrbio hematológico. Então, ele também transporta, né, o sangue, ele transporta oxigênio, como a gente já falou, substâncias nocivas e elas são excretadas. É importante para o transporte do sistema de defesa, as células, os glóbulos brancos, né, que são os leucócitos. Tem esse transporte pelo sangue, o sangue também faz esse transporte, que é as células de defesa do organismo, né? Então, tem toda essa importância, esse sistema. Então, como a gente estava falando, né, um dos distúrbios hematológicos, a gente vê a anemia, né, que é um distúrbio clínico definido como a diminuição do conteúdo da hemoglobina ou da massa da célula vermelha, que compromete o transporte de oxigênio, foi o que a gente falou. A hemoglobina, ela carrega o oxigênio, ela transporta o oxigênio. Uma baixa de hemoglobina na circulação de um ser, de um indivíduo, vai diminuir o transporte de oxigênio e, consequentemente, vai diminuir, vai dar uma dificuldade respiratória para esse paciente. Óbvio que não é uma anemia leve, uma anemia de padrão 10 miligramas de litro, né? Não vai dar essa falta de ar, esse desconforto respiratório, mas uma anemia que tem valores de hemograma de 4, de 5 miligramas de litro, a gente já consegue perceber uma palidez cutânea mucosa, a gente já consegue perceber um desconforto respiratório aos pequenos esforços, isso a gente consegue perceber, né? O surgimento da anemia pode estar relacionado tanto à falha da medula óssea, né, a produção de sangue na medula óssea, ou seja, produção diminuída ou ineficaz de hemácias ou hemoglobinas, diminuição ou destruição prematura das hemácias, né, que aí a gente vai ter uma hemólise, né, que é uma destruição prematura. As hemácias, antes de chegar à sua vida útil, antes de chegar à sua vida madura, elas são destruídas prematuramente. Há uma perda aumentada de hemácia, né? No caso de uma hemorragia, pode acontecer isso também. O paciente teve algum trauma e, consequentemente, teve uma hemorragia, e essa hemorragia não foi contida, ou então essa hemorragia é uma hemorragia de grande padrão, então vai se perder hemácia. Perdendo-se hemácia, vai diminuir o fluxo de oxigênio. Diminuindo o fluxo de oxigênio, a frequência cardíaca ela vai aumentar e a pressão arterial ela vai diminuir, consequentemente, né? Então, a gente pode ver nessa ilustração, né, no lado direito, no lado esquerdo, o normal, né, um vaso com as hemácias, os hematócritos, os glóbulos brancos e as plaquetas aí, de uma forma normal, as plaquetas azuis, essas partes mais claras são os glóbulos brancos, né? As células brancas, os glóbulos brancos, no caso, e as hemácias, né? Essas partes vermelhas. Então, você vê numa ilustração ao lado direito, uma anemia. O que se perde aí? Você está vendo que a quantidade de hemácias foi diminuída drasticamente. Então, diminuir drasticamente essas hemácias, né? Então, causa essa palidez cutânea mucosa, como o sangue, o sistema hematológico, ele faz esse transporte de oxigênio, faz esse transporte de substâncias nocivas, faz o transporte de alguns outros elementos, então você tem essa anemia, como é que eu vou falar? Essa anemia mostrada, como a gente falou, né? Qual o diagnóstico de enfermagem, né, para esse quadro de anemia? Intolerância à atividade. O paciente ele fica intolerável a qualquer atividade, porque se ele tiver uma anemia de grau severo ou uma anemia que comprometa esse transporte de oxigênio, qualquer atividade que ele for fazer,
ele vai sentir um cansaço, ele vai sentir uma intolerância, né? Ele vai sentir uma fadiga a esse esforço. Esse esforço, às vezes, ele não é um esforço muito grande, não. Às vezes, dependendo de como for, como está o número de hemoglobina, o número de hemácias no hemograma, ele, até a caminhar, a subir alguns degraus de escada, ele já sente essa falta de ar, né? Porque ele não consegue fazer esse transporte de oxigênio. Nutrição alterada, né? Então, a nutrição, ela pode estar com algum problema também, certo? Ele pode não estar se alimentando como tem que se alimentar, porque muitas vezes a alimentação dele é de uma forma de baixa qualidade. Então, se é de uma baixa qualidade, ele pode ter algum problema que ocasione essa anemia, né? Risco para infecção na anemia falciforme. O que é a anemia falciforme? A anemia falciforme é como se a célula, ela tivesse o glóbulo vermelho, né? Ela tivesse uma fisionomia de uma foice, né? Tanto que o nome diz falciforme. Então, ela tem uma anatomia como se fosse de uma foice. Então, dependendo de como for essa anemia, ela não tem essa circulação muito adequada, então ela se prende, porque como ela é foice, ela vai se prendendo, e aonde ela vai se prendendo, ela vai tendo acúmulos desses glóbulos falciformes, dessas células falciformes. Então, como tem esse acúmulo, porque ela se prendeu, né, porque elas se colocaram juntas, e essa anatomia desse próprio glóbulo, ele não favorece uma circulação adequada, então ali pode causar uma infecção, né, por falta de uma circulação adequada. A dor, geralmente a dor acontece nesses casos de anemia falciforme, né? E qual é o cuidado de enfermagem para esse paciente com esse quadro de anemia? Proporcionar alívio da dor, né, conforme prescrição médica. Então, o paciente sente uma dor, que é um sinal imediato, um desconforto imediato. Então, a enfermagem ela tem que proporcionar o alívio da dor. No caso de uma anemia falciforme, ela tem que proporcionar informação para ajudar o cliente e a família a adaptar-se à doença, porque é uma doença crônica. O paciente já nasce com esse quadro, né, de falciforme. Então, ele vai ter uma doença para o restante da vida, né, uma doença crônica. Então, a gente tem que mostrar para a família que ele tem que viver uma qualidade de vida, tem que buscar uma qualidade de vida, mesmo que essa doença seja uma doença crônica. Então, seu tratamento é as prevenções da crise. Então, assim, a gente tem que orientar os familiares e o próprio cliente que ele tem que se adaptar à doença, né, e ao tratamento e às prevenções da crise. Então, eles têm que prevenir algumas crises e o seu tratamento ele tem que ser contínuo, em virtude de ser uma doença crônica. Repor a perda sanguínea, no caso de uma anemia, onde você tem o caso de uma hemorragia, tem que repor a perda sanguínea, né? Ou se você tem um quadro de anemia severo, onde o paciente está com um quadro de hemoglobina de 5 miligramas de litro, 6, 7 miligramas de litro, então você tem que ter essa reposição de sangue, né? De acordo com a avaliação médica, o médico vai avaliar e vai fazer essa prescrição. Então, repor a perda sanguínea conforme necessário para manter uma oxigenação adequada. Então, a gente sabe que o que carrega o oxigênio são as hemoglobinas, né? Então, uma baixa de hemoglobina, uma baixa de hemácias, né? Então, vai diminuir o oxigênio. Então, se diminuir o oxigênio, o paciente pode vir a ter complicações mais graves. Então, teve uma hemorragia, o médico vai prescrever uma reposição sanguínea, né? Então, são os cuidados de enfermagem. Administrar ferro, né? Que é utilizado principalmente para a síntese de êmese, proteína essencial da hemoglobina, né? Então, administrar, às vezes, alguns medicamentos, dependendo de como for,
esse grau de anemia, porque se não for uma anemia muito severa, se for uma anemia de 10, 11 milímetros de litro, se for uma anemia de 9 milímetros de litro, às vezes pode ser, essa anemia pode ter se apresentado por uma baixa, como é que eu vou falar? Uma baixa quantidade de ferro nos alimentos, uma alimentação prejudicada com uma baixa quantidade de ferro. Então, só a administração do ferro, propriamente dito, dependendo do tempo que o médico prescreva, já consegue se fazer essa reposição, né? Se é uma administração, geralmente, uma baixa de ferro, geralmente se faz uma medicação para 3 meses, para 90 dias, e logo depois dos 90 dias, se coloca para fazer um novo hemograma, para ver se realmente aquele paciente, ou aquele cliente, ele estava com esta anemia, esse quadro de anemia tinha se desenvolvido somente por uma baixa de ferro alimentar, né? Então, tem que ser colocado isso, tem que ser observado isso. Esse paciente, quando chega na unidade de saúde, tem que ser colocado no prontuário do paciente, em virtude de, para você ter esse parâmetro e essa tomada de decisão, que daqui a 3 ou 6 meses você analise para ver se realmente aquela anemia se deu por causa de ferro, falta de ferro, né? Ou se deu por algum outro motivo, né? Porque também pode acontecer por alguma parasitose, né? As parasitoses, elas diminuem muito a quantidade de ferro no organismo, né? Então, se coloca sempre no prontuário para fazer essa análise, para buscar esse histórico do paciente, para ver se essas anemias, elas são rotineiras, ou elas são casuais, ou elas são pontuais, né? Porque também tem que, se o médico ou o enfermeiro vê que nessas situações o paciente está tendo administração de ferro, intramuscular ou endovenoso, e mesmo assim, ele de 6 em 6 meses melhora o quadro da hemoglobina, da hemácia, e depois diminui de novo. Então, tem que fazer estudos maiores, porque tem que se avaliar, porque pode ser uma leucemia, então tem que se avaliar isso tudo em virtude dessa administração, né? Então, o importante também é colocar todos os dados no prontuário para ter essa história clínica desse paciente. Rever os alimentos ricos em ferro, fazer uma anamnese, perguntar para o paciente ou perguntar para o cliente se ele, como é que está a alimentação dele, se a alimentação dele for uma alimentação baixa em ferro, o médico, o próprio enfermeiro da unidade, ele solicita uma avaliação nutricional, né? Isso também, muitas vezes, é prejudicial, principalmente no interior, por causa dos alimentos que as pessoas não têm a condição financeira para comprá-los, né? Então, por isso é que é importante passar para o profissional nutricionista, porque ele pode complementar, porque ele tem um parâmetro melhor, porque ele tem também um conhecimento melhor sobre os alimentos com esse componente. Encorajar a ingestão de uma fonte de vitamina C com alimentos enriquecidos em ferro para promover a absorção. A gente sabe que a vitamina C, em estudos, que uma vitamina C associada ao ferro, ela aumenta a capacidade de absorção do organismo. Então, a gente sempre, nesses pacientes, a gente sempre orienta eles, né, também a ter essa ingesta de vitamina C junto com a ingesta de ferro, que potencializa essa absorção desse ferro e, consequentemente, a melhora dessa anemia. Leucemias é um processo neoplásico, né? Então, quando a gente fala de neoplásico, é um processo cancerígeno nos tecidos responsáveis pela formação do sangue, como o baço, né? A gente viu em anatomia
que o baço é aquele órgão que fica ali, como é que a gente fala? Ele fica ali armazenando as células sanguíneas para os casos de hemorragias, ele fica como uma reserva de sangue no organismo. Então, o sistema linfático e a medula óssea. Então, é um processo neoplásico nos tecidos, responsável pela formação do sangue como o baço, o sistema linfático e a medula óssea. Caracteriza pela proliferação dentro desses tecidos de precursores imaturos de um tipo de leucócitos, né? São glóbulos brancos. Este processo leucêmico reduz a produção dos principais constituintes do sangue normal. Então, o que está acontecendo? Então, o processo neoplásico nos tecidos responsável pela formação, né? O problema ali é nos tecidos onde forma o sangue, no baço, no sistema linfático e na medula óssea. Caracteriza pela proliferação dentro dos tecidos de precursores imaturos de algum tipo de leucócito. Esse processo leucêmico, ele reduz a produção dos principais constituintes do sangue normal. Então, ele diminuindo a redução da produção desses principais constituintes, então, ocasiona nos casos da leucemia. Nesses casos aí, a gente vai ver também esse paciente, no hemograma, vai ver ele com taxas de hemácias muito baixas, né? Que mesmo com a reposição de ferro, com a reposição de bolsas de sangue, né? Com a reposição de hemoderivados, com 1 ou 2 meses, a anemia, ela volta de uma forma severa. Então, por isso que é importante se colocar, né, na prescrição, ou fazer uma boa anamnese, fazer uma boa entrevista desse paciente, justamente para a gente ter parâmetros de que não se trata só de uma alimentação irregular, uma alimentação pobre em ferro, mas se trata de um processo de leucemia, né? Então, isso é importante. Qual o diagnóstico de enfermagem? Intolerância à atividade, como a gente já falou, a gente vê que a hemácias, a hemoglobina, ela transporta o oxigênio. Então, se eu não tenho uma hemoglobina, uma hemácia em uma quantidade significativa, então vai diminuir a minha capacidade de tolerância às atividades. Então, intolerância à atividade, um déficit no volume de sangue, aí eu vou diminuir o volume sanguíneo, risco para as infecções, nutrição alterada, ingestão menor do que as necessidades corpóreas. Cuidados de enfermagem. Monitorar a temperatura e relatar a elevação, né? Porque em alguns casos pode ter algumas infecções e a gente sabe que em algumas infecções a temperatura corpórea ela aumenta. Proporcionar ambiente calmo e confortável para esse paciente. Manter a umidade do paciente sempre limpa e livre de micro-organismos patogênicos. Observar e relatar frequências e características das eliminações gastrointestinais e urinária. Observar a presença de sangue, né? Porque pode ter essa perda de sangue também, tanto gastrointestinal e urinária. Assim como a gente no caso de uma anemia por falta de ferro, como eu falei anteriormente, por causa dos parasitas, das parasitoses, então, às vezes, o cliente, ele dá essa anemia devido a alguma perda de sangue, principalmente gastrointestinal, sai dentro das fezes. As fezes, elas são ocultas, né? As fezes, o sangue ali, ele está oculto dentro das fezes. Então, num primeiro momento, você acha que está tudo ok, mas se você faz um exame parasitológico de fezes, solicita um exame parasitológico de fezes, você nota que dentro das fezes ou num exame mais profundo, você consegue perceber que ali você está perdendo sangue. Então, se tem eliminação de sangue gastrointestinal, consequentemente, você vai ter, no futuro, uma anemia. Essa anemia pode ser severa, dependendo do tempo de perda desse sangue no sistema gastrointestinal, né? Ou uma leve, se for diagnosticado, ou se for solicitado, logo que você observar uma anemia leve, for observado solicitado
um exame parasitológico de fezes. Então, tem que se observar a presença de sangue, perguntar para o paciente, perguntar para o cliente se ele também tem essa percepção, mas é um cuidado de enfermagem. Verificar e registrar os sinais vitais de 6 em 6 horas, no caso de leucemias, né? Isso é muito importante para avaliar o grau ou se o paciente está tendo alguma infecção. Oferecer dieta e auxiliar na alimentação, que às vezes ele pode estar debilitado. Oferecer líquidos, porque se tiver, como a gente falou atrás, um déficit no volume de líquido, então o paciente ele pode vir a ter uma necessidade de uma ingesta de líquido maior. Então, às vezes, ele mesmo fala. Anotar os volumes de ingestão e excreção hídricas, né? Fazer um balanço hídrico para ver se os volumes de ingestão e excreção eles estão balanceados. Observar e registrar os efeitos colaterais dos quimioterápicos, porque esse paciente é um paciente leucêmico, então a gente sabe que a leucemia é um processo neoplásico, então observar e registrar os efeitos colaterais dos quimioterápicos nesse processo, geralmente náusea, vômito, cefaleia, que é a dor de cabeça, estomatite, alopécia, que é a perda capilar, edema, é o inchaço, ou uma hematúria, né? A gente está vendo aí, a gente pode pedir, registrar se está vendo essa hematúria. O que é hematúria, professor? É uma perda de sangue na urina, certo? Então, isso é muito importante, essas anotações, o cuidado de enfermagem aí, ele tem que ser minucioso, a gente tem que observar qualquer sinal e sintoma que esse paciente venha a relatar, ou mesmo se não relatar, a gente observar mesmo, certo? Ou perguntar, porque às vezes o paciente ou o cliente, ele tem um pudor, que ele não gosta de relatar algumas situações, então a gente tem que incentivá-los a relatar sobre qualquer complicação. Hemofilias, né? Que é mais um distúrbio hematológico. O que é as hemofilias? É um distúrbio hereditário, caracterizado por uma deficiência nos fatores de coagulação. Então, a gente sabe qual é o fator de coagulação do sangue. A gente sabe que ali as plaquetas, o trabalho dela na circulação é fazer a coagulação do sangue, né? Com a cascata de coagulação, coagular o sangue para que a gente não tenha um extravasamento de sangue a qualquer ferimento, a qualquer trauma. É uma alteração ligada ao cromossomo X, de forma que a maioria dos indivíduos portadores da doença são do sexo masculino, né? Caracteriza por dificuldade de coagulação do sangue, o que gera hemorragias nasais, né? Gengivais, até na gengiva tem que ter muito cuidado esse paciente a fazer a asepsia gengival, intramusculares e articulares após traumatismos mínimos. Normalmente o diagnóstico se faz no início da infância, com o aparecimento de algumas hemorragias, né? Os testes de coagulação e as pesquisas dos fatores de coagulação vêm a confirmar o diagnóstico. Então, as hemofilias, paciente que, ou um indivíduo que a gente saiba que tem uma hemofilia, geralmente ele é tratado nos hemocentros, né, porque é um distúrbio hereditário, ele descobre na infância, então desde a infância ele tem os tratamentos, ele tem os medicamentos, ele tem uma carteirinha justamente dizendo que ele é hemofílico para algum problema que venha acontecer na rua, ou algum acidente, ou algum trauma que ele venha a ter, então as pessoas conseguem diagnosticá-lo, não, conseguem entender que aquele paciente ele precisa de cuidados maiores, mas os cuidados que a gente tem que orientá-los, né? As hemorragias nasais, né? As gengivais, ter maior cuidado ao escovar os dentes, as cerdas das escovas, elas serem mais flexíveis, não tão rígidas. Tem que ter muito cuidado esse paciente, ele é um paciente que até uma injeção intramuscular, ele pode ter um fator de coagulação prejudicado, porque ele é um hemofílico. Então, qualquer trauma mínimo, para esse tipo de cliente, é um trauma
é um trauma considerado de maior complexidade, né? Então, os testes de coagulação, a gente também vê testes de coagulação em pré-operatório. Um dos exames que são solicitados no pré-operatório é o teste de coagulação. Para quê? Para ver se o tempo de coagulação, ele é um tempo de coagulação que seja suficiente para que não tenha nenhuma complicação no processo cirúrgico. Então, a gente vê nessa ilustração uma coagulação normal. A gente está vendo que os vasos, né, a gente vê as hemácias dentro do vaso, né, do vaso sanguíneo, eles estão ali normal numa coagulação. A gente vê na segunda ilustração, a do meio, né, as plaquetas, essas partezinhas clarinhas. A gente vê que nesse vaso sanguíneo, há uma hemofilia, a coagulação ela é prejudicada, então esses vasos, esse sangramento, você está vendo que ele está sendo exteriorizado, esse sangramento não está se fechando, né? Não está tendo um fator de coagulação que faça fechar aquela saída de hemácia, aquele corte. Embaixo a gente está vendo na última figura uma reposição de fatores anti-hemofílicos, né? Você está vendo ali que as plaquetas, elas estão sendo ativadas, então, quando elas estão sendo ativadas, ela cessa o sangramento. Então, isso acontece, pessoal, com um sangramento mínimo que aconteça. Num paciente hemofílico, isso pode ser uma catástrofe, dependendo do tipo da lesão desse paciente, né? Porque o fator de coagulação ele não funciona. Ele até funciona, mas de uma forma prejudicada, né? E num fator de coagulação normal, de um paciente normal, de um indivíduo normal, um sangramento, quando você faz uma compressão, ele cessa. Nesses indivíduos, há uma dificuldade muito grande de cessar. Então, esse paciente tem que ser hospitalizado. Diagnóstico de enfermagem, dor, né? Intolerância à atividade também, perfusão tecidual, ela está alterada nesse paciente, há uma ansiedade, fraqueza, risco de deficiência de volume fluídico, que ele pode perder muito volume, e às vezes o isolamento social, às vezes esse paciente também, esse indivíduo também, ele sofre muito psicologicamente, ele tem esse isolamento social devido a esse comprometimento da doença. Quais são os cuidados de enfermagem? Proteger de traumatismo esse paciente, esse cliente, ele tem que evitar ao máximo os traumatismos, imobilizar as articulações em caso de hemorragias articulares, observar e anotar os episódios hemorrágicos, tem que observar e anotar, auxiliar na higiene oral desse cliente, atentando para não machucar a gengiva e a mucosa oral, porque pode ter um sangramento. Providenciar cartão de identificação do hemofílico, que deverá conter o grupo sanguíneo dele, o fator RH, o que a gente falou. A pessoa a ser avisada em caso de urgência, nome do médico e endereço do hospital onde faz tratamento. Isso tudo é importante para esse cliente. Ele tem esse cartão, o grupo sanguíneo, porque se ele precisar de uma transfusão, ele tem que saber o grupo sanguíneo, o fator RH, a pessoa ser avisada no caso de urgência, o nome do médico que já tem esse acompanhamento com ele desde a infância, e o endereço do hospital onde ele faz o tratamento, para, no caso, ser levado direto a um hospital, se for um hospital de grande porte, certo? Pessoal, então a gente vai continuar a nossa outra aula nos distúrbios gástricos e duodenais, né? Mas a gente encerra aqui os distúrbios hematológicos, onde a gente falou sobre as anemias, né, e os cuidados de enfermagem das anemias, as leucemias, as hemofilias, né, e as anemias falciformes. Bom estudo, fiquem com Deus e até a próxima.